Pausa. Quando o corpo cala e os pensamentos dançam. Olá, tudo bem? Eu sou a Nizirine e esse é o nosso Pausa de hoje. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre correções nas aulas. Então, nós estamos lá numa aula de dança do ventre e aí a professora faz uma correção para melhorar o nosso movimento, né? Enfim, o que tem por trás dessas correções que acontecem, né? Bom, tem bastante assunto para a gente falar. Primeira delas, a gente tem que imaginar que para uma pessoa corrigir a outra, aquela pessoa tem que saber muito bem sobre o que está falando. Então, às vezes, a gente pode até, por exemplo, uma colega, então eu estou fazendo uma aula. Aí eu tenho uma outra colega que está com muita dificuldade num passo, num movimento de dança. Eu posso achar que talvez eu falando alguma coisa para ela vai ajudar. Às vezes isso é verdade, mas pode não ser. Fazer correção, corrigir uma outra pessoa é uma arte. É uma arte que requer, primeiro, capacitação, porque você tem que identificar qual é o real problema. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Às vezes a aluna, por exemplo, está com algum problema nos quadris e, na verdade, a correção tem que ser feita nos pés. Então não é assim, só a gente bater o olho e falar, eu acho que é isso. Tem que ter bastante embasamento mesmo, né, pra gente fazer. E outra coisa que é importante é sensibilidade. Então, primeiro, tem que ser uma pessoa que esteja capacitada para isso. E segundo, tem que ser uma pessoa que tenha sensibilidade, porque corrigir o outro significa você apontar erro. E a nossa cultura, ela é muito repressiva com erros. Então, às vezes, ela aumenta demais o erro, enfim. Uma coisa que já é um assunto para um outro pausa. Então, para você sempre se lembrar que uma correção, ela tem uma série de coisas em volta dela. Deixa que a professora corrige. Talvez você pode até chamar a professora e falar assim, olha, eu reparei, mas nem sei se isso é pertinente, né? Porque provavelmente você está lá treinando o seu, continuar treinando e seguindo o seu caminho talvez seja o melhor que você possa fazer naquele momento. Mas e aí? Como é que eu sei? Por que a professora me corrige algumas coisas e não corrige outras? Porque, geralmente, a gente nunca tem uma coisa só para ser corrigida. A gente tem várias, muitas. Um erro, ele vem associado com outros. E aí tem outros erros que não estão associados àquele erro, mas são erros também. E essa professora, ela vai priorizar. Lembrem sempre disso. As correções, elas têm níveis de importância. Algumas são mais urgentes, outras não. E é essa professora, com toda a responsabilidade dela, que vai definir isso. Por isso que às vezes ela corrige uma coisa e não corrige outra. Claro que ela pode não ter visto, nós somos todas humanas. Mas, na maioria das vezes, ela deixou aquela outra correção para ser feita depois. Às vezes a gente tem, 10 correções a serem feitas, mas a gente só consegue absorver uma no começo. Mais pra frente, quando a gente tá no avançado, no profissional, talvez a gente consiga absorver 10 correções, mas tem 17 a serem feitas. Então aquela professora vai aos pouquinhos, vendo quais são as dificuldades, dando as reais importâncias para elas e aos poucos vai corrigindo na aluna. Essa correção tem um tempo de resposta. Você pede hoje, você aponta hoje e aí às vezes demora uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 10 aulas. E aí essa aluna precisa daquele tempo de amadurecer aquela correção que foi feita. E às vezes esse tempo é tão importante que ela não pode sobrepor com outras correções, tá bom? Então é importante a gente sempre pensar que existem várias, que existem prioridades e que a gente tem que estar segura com a nossa professora, que ela está vendo todas e que é ela que sabe qual que ela vai colocar no primeiro ponto da lista e qual que ela vai deixar para depois. Aí, existe um ponto para ser pensado quando a gente faz aula com várias professoras, né? Que é muito legal, a gente conhece vários estilos e gosta de várias professoras. E aí, uma olha e faz uma lista de prioridades naquelas correções e a outra faz outra. Porque cada uma sabe lá o que está desenvolvendo naquele momento, tem os seus objetivos. As duas estão certas, não tem uma mais certa do que a outra. É uma questão de estabelecer prioridades.
Mas aí, numa aula, uma professora corrige 3 pontos. Na outra aula, a outra professora corrige outros 3 pontos e você fica com 6 correções. Às vezes, a aluna ainda não tem a capacidade de assimilar tudo isso de correção e aí vira aquela coisa, né? Aquela confusão, não sabe para onde vai. É sempre bom você falar com as professoras. Professora, eu faço aula com outra também, ela já tinha pedido para corrigir isso e isso. Porque aí essa comunicação ajuda as professoras a orientarem melhor as alunas, tá bom? E aí, então, isso tudo é como a gente monta, como a gente percebe, como a gente passa essas correções para as alunas. E aí tem a maneira como que as pessoas recebem essas correções. Às vezes essas correções são recebidas de uma maneira muito legal, então ela pega aqueles pontos e trabalha em cima para melhorar. Às vezes essa aluna se sente muito desmotivada por causa das correções. Coisas para corrigir todas tem. A diferença é a quantidade e a categoria da correção. Então, a aluna do básico vai ter uma série de correções para serem feitas, mas a do avançado e a do profissional também. Às vezes a gente muda a nossa vida e a nossa dança acaba se desestruturando e a gente tem que correr atrás e estruturar ela, e às vezes ela é estruturada numa outra base. Vocês já viram uma bailarina que dançava num estilo e de repente ela mudou bastante o estilo dela? Isso é uma reestruturação, isso acontece a todo momento. A dança é muito orgânica, porque ela é feita com o corpo. O nosso corpo muda, a nossa mente muda, a nossa forma de enxergar a vida e por consequência a nossa dança muda também. Então lembrem, correções, elas vão acontecer sempre e às vezes cabe a nós aprender a recebê-las. Receba as correções, faça os exercícios necessários. Sempre que a gente corrige o erro, a gente melhora e a gente só tem a ganhar, tá bom? Não imaginem que vocês um dia vão ficar sem ter nada para corrigir. A gente sempre vai ter um errinho ou outro, a gente sempre faz e mesmo aquilo que tá bom pode melhorar. Esse foi o nosso pausa de hoje. Eu espero que vocês pensem bastante sobre as correções, porque esse é um ponto que faz a gente crescer. Dança mais, melhor e sempre. E é isso que a gente quer, né? Pra gente ser muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, dancem muito. Chega de pausa, pode voltar a dançar. Até a próxima. Tchau!